a minha mãe. Olá, olá, olá. Pois bem, me desculpe, mas eu tive que atender um outro telefonema e daí a hora que eu fui atender o outro telefonema eu tive que desligar aqui. Eu concordo com você quando você diz ali que a mudança, ela vindo de baixo, ela prejudica bastante o pobre. Eu concordo contigo. Eu sei que realmente a corda sempre estoura no lado mais fraco. Agora veja bem, existem algumas coisas que nós não podemos ignorar. A força está com os poderosos de plantão, ou seja, aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm o poder. Seja Rodrigo Maia, seja o Alcolumbre, seja o Renan Calheiros, seja o Temer, seja o Gilmar Mendes, seja toda essa corja que aí está, o Beto Richa, o próprio Lula da Silva, Zé Dirceu. Zé Dirceu está solto até hoje, querido. Né? O César Maia, enfim, tantos outros que estão aí e que já prejudicaram o país e continuam prejudicando o país e, por sua vez, muitas vezes não são nem alcançados pelos longos braços da lei. Os longos braços da lei, no Brasil, até bem pouco tempo aí, ele só batia em preto, pobre e puta. E eu faço parte desse que é o tão chamado os 3 P's. Eu sou preto, pobre e puta. Ou seja, eu não estou qualificado dentro dessa hierarquia a ponto de ser merecedor de uma justiça mais adequada. Eles acham que o que me resta é o coxo. Eu tenho que ir comer no coxo, porque é o coxo que é o meu lugar, digamos. É assim que eles veem o lugar do preto, do pobre e da puta. Muito bem. O ideal para nós é que realmente a mudança começasse de cima para baixo e realmente que ninguém tivesse político de estimação. Mas nós mesmos permitimos que os próprios políticos, ao subirem no poder, criassem um determinado número de leis e regras que os coloca acima de qualquer outra coisa. Veja bem, o Gilmar Mendes hoje, ele é quase um deus. Ele é quase um deus para os olhos da sociedade. Os olhos da sociedade o veem como o Todo-Poderoso. Eles, inclusive, se auto-intitulam Supremos, porque eles pertencem à Suprema Corte. Ora, eles que vão para o inferno, eles são iguais a mim, a você ou a qualquer outro. Só que para que seja mostrado isso, vai ter que haver uma mudança muito radical no sistema. E não adianta o Paulo Guedes querer mandar, porque o Paulo Guedes não manda mais do que qualquer um outro. Por quê? Não é porque ele não tenha poder. Poder ele tem como ministro. Só que tem um detalhe, ele está lidando com bandidos. Veja bem, há uma diferença entre você ter poder e ser um homem da lei e você ter poder e ser um bandido. Quando você tem poder e é um bandido, você se utiliza do poder que você tem e mais as armas que estiverem às tuas mãos. Já quando você é um homem da lei, você tem um poder limitado pela lei. Você tem que andar de acordo com o que a lei lhe permite, que é o que acontece com Sérgio Moro, com Paulo Guedes, com Bolsonaro e com tantos outros homens e mulheres decentes. Todo mundo viu o que foi feito com a Damares quando ela assumiu o cargo de ministra. Ela tinha assumido o cargo de ministra há poucas horas e já estavam cobrando dela atitudes como se ela tivesse qualquer responsabilidade sobre o ministério. Ela tinha assumido ali, agora há poucas horas. Ela foi escrachada no Brasil inteiro. Por quê? Pela mídia e pelos próprios conservadores. Teve muita gente que é conservador e que estava contra ela porque ela é evangélica. Ou seja, porque ela é cristã. Gente, nós temos que parar e ver a quantidade de porcaria que nós fizemos durante esses 33 anos e deixamos agora para um novo governo limpar. Só que veja bem, limpar de que forma? Ou ele limpa de uma forma ditatorial, e se ele limpar de uma forma ditatorial, ele não vai ser bem visto aos olhos do mundo,
Ah, mas você aceita. Tudo bem, você pode aceitar. Só que tem um detalhe muito importante. Se ele fizer de uma forma ditatorial, ele não sendo bem visto aos olhos do mundo, o mundo vai gerar determinadas sanções que ele vai ter que passar. Por exemplo, sanções comerciais, etc. Quando vierem as sanções comerciais, o desemprego vai aumentar. Aí como é que você vai ver o governo que é tão bom que é ditador? Quer dizer, você vai escrachar o governo, né? Vai escrachar o governo e com razão, porque o governo realmente vai aumentar o desemprego, vai dificultar o acesso à comida, enfim, vai dificultar em todas as circunstâncias tudo. Por quê? Porque, na verdade, ele é um governo ditatorial. E o governo ditatorial não seria aceito nos Estados Unidos de jeito nenhum. E o governo ditatorial também não seria aceito em Israel de jeito nenhum, porque são os dois símbolos máximos da democracia, Israel e Estados Unidos. E você veja que nem Israel e nem os Estados Unidos aceitaram uma conversa com o Brasil antes do Bolsonaro ser eleito. Por quê? Até o Israel até teve aqui no Brasil e veio conhecer o Bolsonaro de perto. Mas, de qualquer forma, havia uma certa restrição. Foi só após a eleição, e de fato a eleição ter ocorrido, é que daí aconteceram as aproximações, de forma que o Brasil acaba por ser convidado para fazer parte da OTAN e também fazer parte da OCDE. E ao mesmo tempo vai a Israel. Chegando em Israel, tem 7 acordos para ele assinar, sendo 6 acordos e um protocolo de intenções. Ou seja, são acordos e protocolos de intenções que foram assinados na presença do primeiro-ministro Netanyahu, e que aquilo aos olhos do mundo é visto de uma forma distinta. Somente 4 presidentes no mundo foram recebidos pelo primeiro-ministro de Israel no aeroporto. Um deles foi o Brasil. Aliás, 5, né? Com o Brasil, o Brasil foi o 5º representante de governo que foi recebido pelo primeiro-ministro no próprio aeroporto. Normalmente, o cara chega lá, desembarca e vai procurar o ministro. Ele foi receber o Bolsonaro no aeroporto. Se veja a deferência que foi dada a esse governo. É claro que nós estamos ferrados, e estamos sendo ferrados o tempo todo, a todo instante, por causa desses calhordas. Você tem toda a razão. Você não está errado. O único problema é que você está querendo que se conserte 30 anos em 30 minutos, ou em 100 dias. Não dá, querido. 30 anos de besteira é 30 anos de besteira. Veja, o Fernando Henrique não é alcançado pela lei mais. Por quê? Por causa da idade. O José Sarney não é alcançado pela lei mais. Por quê? Por causa da idade. Paulo Maluf não é alcançado pela lei mais, por causa da idade. Veja, então algumas pessoas já são intocadas por conta da idade. Então, por mais que a justiça até chegue à casa deles, já está restrita a atuação da justiça por conta da idade que esses indivíduos apresentam. O próprio apedeuta, o Lula, já tem mais de 70. Quer dizer, já está quase caindo naquela coisa de que não pode mais ser alcançado pela lei. Tem muito crime que ele cometeu que ele não é mais alcançado pela lei, porque a idade prescreveu o crime. Não é o tempo que prescreveu o crime, não foi o tempo que prescreveu o crime, foi a idade que ele atingiu. Ele já chegou, passou dos 70, então já atingiu um determinado patamar que ele já é inimputável para determinados crimes. Agora, nós temos que andar mesmo e corrigindo esses caminhos de forma tal que essas pessoas parem de ter o poder que até hoje ainda têm. E é essa forma que o próprio Paulo Guedes ontem na Câmara, depois de quase 6 horas, mais de 6 horas lá na Câmara, falando para uma cambada de imbecil, me desculpe, mas eu particularmente, eu acho que eu teria saído de lá bem antes do Paulo Guedes. Ele teve o que a gente costuma chamar um saco de Jó,
porque ele ficou lá muito tempo respondendo perguntas da maioria daqueles imbecis que nem mesmo sabem amarrar o próprio sapato. São pessoas que não têm o conhecimento sequer para administrar uma empresinha de fundo de quintal, que é o caso da Dilma. Se bem que a Dilma não estava lá, mas estava lá Gleisi Hoffmann, estava lá Maria do Socorro, Maria do Rosário, estava lá o Zeca Dirceu. Gente, todo mundo sabe quem é o Zeca Dirceu. Ele é filho do Zé Dirceu. Vocês acham que dali poderia sair alguma coisa que preste? Com todo o respeito que eu possa ter pelos ascendentes do Zeca Dirceu, olha, eu poderia tentar ter um certo respeito, mas o Zé Dirceu já me mostrou que ele não merece respeito. Aliás, ele é um homem condenado, julgado e condenado. Está solto apenas porque ele tem poder. E o Zeca Dirceu está ainda surfando no poder do pai. Ou você acha que ele foi falar grosso com o Paulo Guedes porque ele tem algum conhecimento? Ora, pelo amor de Deus, aquele guri é um borra-bosta. Aquele guri não é de nada, sabe? O que ele falou pro Paulo Guedes é algo que, para nós, brasileiros, não deveria nem ser levado em conta. Porque aquele cara não sabe nem mesmo limpar a própria bunda direito. O que ele está fazendo ali, ele está dando continuidade à obra do pai dele. Que foi a obra do pai dele? Roubou o Brasil inteiro. Se ele não está roubando ainda, pode ficar tranquilo, já já ele chega lá. Por quê? Porque a fruta não cai longe do pé. Então aquele é o tipo do cara que tem que ser defenestrado da vida pública. Ele, Maria do Rosário, Gleisi Hoffmann e tantas outras, eu não lembro quem estava lá. Não lembro, sinceramente não lembro. Mas tinha a bancada da chupeta, que antigamente era a bancada da chupeta, hoje é a bancada da bagunça. E eles fazem bagunça. Eles ocuparam o plenário de tal forma que quando um gritasse de um lado e outro do outro, faria uma balbúrdia tal que ninguém ouviria o que o palestrante estava falando. Aquilo é uma tática de guerrilha. Essa tática de guerrilha é para que todo mundo pense que tem muita gente. Então o que acontece? Você, junto com teus amigos, vão a um evento qualquer. Um fica num canto do salão, outro no outro, outro no outro e outro no outro. E quando os 4 gritarem, um em cada ponto, todo mundo que estiver ali no salão vai pensar, meu Deus, o salão foi tomado, só tem vagabundo aqui dentro. E aí você vai ver, não era nada disso, isso é tática de guerrilha, querido. Só tinha 4 ali dentro. Só que pela tática de guerrilha, parecia ter mais de 40. Esse é o ponto que todos nós temos que avaliar. Foi a tática que eles se utilizaram lá na Câmara. E como que eu sei disso? Porque quem tem um olho em terra de cego é rei. E eu, graças a Deus, tenho um olho e enxergo muito bem. E eu conheço essas táticas, porque eu já li o manual do Carlos Marighella, eu já li A Arte da Guerra de Sun Tzu, eu já li outros manuscritos que dão esse tipo de aconselhamento para que você possa fazer digamos, para que você possa tomar conta de um lugar. Então, foi isso que aconteceu e é isso que está acontecendo. Então, não se iluda com relação ao que você ouviu, sabe? E, aliás, a saída do Paulo Guedes, de certa forma, ela foi inglória. Claro, o Paulo Guedes ter que sair daquela forma mostrou claramente que a Câmara não vale nada. E que o STF não vale nada, porque se houvesse algum valor, o STF entrava e diria, calem a boca e ouçam o ministro. Respeito ao ministro da mesma forma que ele está respeitando vocês. Ou seja, não houve respeito da parte dos deputados e não houve respeito da parte nem mesmo de toda o alto poder. Por quê? Porque, na verdade, ainda sai presa a própria secretária do ministro.
a assessora do ministro saiu e foi conduzida à delegacia legislativa que fica ali dentro do próprio prédio. Ora, quando acontece isso, nós vimos que realmente não há o que se dizer. Mediante aquela prisão, ele acaba sendo preso e preso mesmo. Ela foi presa mesmo ali, claro, não é bem uma prisão, porque ela foi detida, imediatamente ela vai ser solta, mas de qualquer forma é o que acontece. Foi o que aconteceu e não tem como escapar disso, sabe? Isso é o que de fato aconteceu e é o que realmente nós vimos que aconteceu. Então, o Paulo Guedes, ele foi, de certa forma, o Ministério da Economia, na figura do Paulo Guedes, foi expulso de dentro da Câmara. Isso sim é muito sério e isso sim você deveria, eu deveria, todos nós deveríamos estar muito chateados e estar realmente bastante embasbacados e com vontade de guerrear. Por quê? Porque de fato isso não poderia ter acontecido. Como é que um ministério, porque eles não enxotaram o Paulo Guedes de lá, eles enxotaram o ministério liderado pelo Paulo Guedes, representado pelo Paulo Guedes, eles enxotaram de dentro da Câmara. E quem foi que disse que a Câmara tem mais poder do que o Ministério da Economia? Ou quem foi que disse que o Ministério da Economia tem mais poder que a Câmara? Isso não existe. O poder, na verdade, ali é de todos, tá? Então nós teríamos que entender uma coisa: tanto o Paulo Guedes tem o poder de estar ali, quanto a própria Câmara. Então teria que haver o equilíbrio de forças e o respeito das forças, a fim de que eles pudessem harmonicamente encontrar o caminho que satisfaz a toda a população, porque são todos representantes da nação. Na verdade, ali você viu o bate-boca do Paulo Guedes. Então veja o seguinte, veja só, você foi agredido pelo Zeca Dirceu, quando o Zeca Dirceu desaforou o Paulo Guedes. E você que foi agredido. Sabe por quê? Porque o Paulo Guedes estava representando você, através justamente daquele plano da Previdência que ele estava apresentando ali. Sim, senhor, você falou que nem viu, mas estava assim, eu vi. Eu ouvi, eu fiquei quase 7 horas ligado naquela porcaria. E o pior é que daí eu não podia fazer mais nada, perdi meu tempo, porque realmente foi totalmente um bate-papo infrutífero, mas eu vi a agressão para mim, não foi pro Paulo Guedes. Aliás, o Paulo Guedes é um banqueiro, meu querido, ele é dono de banco. Você acha que ele precisava estar ali para ser desaforado por um borra-bosta no estilo do Zeca Dirceu, e no estilo da Maria do Rosário, e no estilo da Gleisi Hoffmann e etc., daquela cambada de vagabundo que estava ali? Não, ele não precisava estar ali. Sabe? Então vamos respeitar mais esse povo e esse governo que está ali, porque esse governo que está ali, na verdade, ele está procurando algo melhor para todo mundo. Ele está procurando melhorar a tua vida, a minha vida, e a nossa opinião nessas alturas deveria estar voltada para preservar pelo menos a figura desses caras que são representantes nossos. O ministro é nosso representante e hoje, especialmente hoje com esse novo governo, o ministro é mais nosso representante do que aqueles deputados vagabundos que estão lá, porque a grande maioria se elegeu com uma mentira na ponta da língua. Eles, na verdade, não querem mudança no país, coisa nenhuma. Veja, nós fomos ferrados sim a vida inteira, claro que fomos, e vamos continuar sendo, sabe por quê? Porque nós ainda não percebemos o tamanho da canalice que foi feita. Na verdade, isso que você achou que foi feito e que era, por exemplo, o Paulo Guedes que estava batendo boca, na verdade você não percebeu que tudo o que estava sendo feito era contra você e era contra todos os outros, e o Paulo Guedes estava ali apenas tentando argumentar. Por quê? Porque ele precisa de voto, ele não tem como tirar os privilégios dos ordinários, como você muito bem coloca, sem que ele tenha apoio na Câmara e no Senado.
Ele depende do apoio dos próprios bandidos para que assinem para tirar o privilégio desses vagabundos ordinários que estão lá, tá? Então é por aí. Outra coisa, o que tem de empresário que deve para a Previdência e não são poucas as dívidas milionárias, é verdade, tem sim. Só que veja bem, esses milionários empresários que devem dívidas milionárias também têm o apoio daqueles vagabundos que estavam desaforando o Paulo Guedes. E você quer que o Paulo Guedes chegue lá na porta da Rede Globo e diga, pague aquilo que você deve? Não é bem assim, querido. Não é bem assim, porque ele vai dar um decreto, o Gilmar Mendes vai dar um habeas corpus e acabou. Tá? E a Câmara vai assinar uma lei e acabou. Então você veja que não é bem como você está querendo. Nós somos assaltados, só que tem um detalhe. Na hora de darmos o apoio a quem nós temos que dar, o que nós fazemos? A polícia pega o bandido, vai bater no bandido. Ai, não bate nele, coitadinho. Para que bater? Não precisa bater. Ele já se rendeu. Ora, então vamos mudar a nossa cantilena e nós vamos ver como vai melhorar tudo daqui para frente. Agora, para mudar tudo, a cantilena que nós temos é que tem que ser melhorada, tá? Nós temos que entender que a cobrança é urgente, sim, tem que ser cobrado, mas nós temos, infelizmente, temos que seguir a lei. A lei é esse caminho que o governo Bolsonaro está tomando. É difícil? É, mas é o melhor caminho que nós temos que ter. Nós temos que estar, sim, como disse muito brilhantemente a Bernadette, que temos que estar otimistas com os projetos do governo Bolsonaro e, em especial, com o projeto do ministro Paulo Guedes. Claro, porque a falta de decoro que é da corja petista, essa falta de decoro é justamente o que mantém esse poder do jeito que está. Então o que tem que acontecer? Porque eles tentam desestabilizar o governo Bolsonaro, incitando ódio, gritando, fazendo com que o ministro perca a paciência, porque é claro, ninguém tem sangue de barata. Senta ali, um idiota daquele chega e diz para você que você é tchutchuca, você vai dizer o quê? Ai, querida, sou sim, tá? Quer dizer, não dá, né? O Paulo Guedes, ele é um homem velho, né? Então, quer dizer, eles tiraram o Paulo Guedes do sério, tá? Disseminando mentiras, fazendo tudo o que eles são acostumados a fazer. Então, veja bem, o argumento e a proposta de reforma da Previdência do Paulo Guedes é viável e privilegia, sim, os mais pobres. Entenda, ninguém ficará sem se aposentar, e os que recebem mais pagarão mais, e os que ganham menos pagarão menos. Esse é o projeto da Previdência, da reforma da Previdência que o Paulo Guedes está apresentando. Na verdade, essa reforma é para ser perene, garantindo a aposentadoria das gerações futuras. Nem se trata da tua aposentadoria. A tua aposentadoria, de certa forma, não vai nem ser mexida, vai estar do jeito que está, continua. O problema é a aposentadoria do teu filho, do teu neto. Então veja até onde você vai ter que lutar. Então nós temos que dar tempo para o novo governo, para que o novo governo possa, de fato, realizar as reformas necessárias, as reformas que, de fato, o Brasil precisa, e dessa forma o Brasil vai iniciar uma caminhada rumo ao progresso e à estabilidade política, ética e justa de que tanto o povo brasileiro necessita. Nós precisamos acreditar e dar voto de confiança, porque o presidente legitimamente eleito possa fazer aquilo que ele quer fazer, aquilo que ele está demonstrando vontade e interesse, que é justamente o de trazer de volta os valores morais, éticos e principalmente os valores judaico-cristãos para a nossa nação. Essas palavras, inclusive, essas últimas palavras, são da Bernadette, da nossa amiga aí do grupo, que eu acabei de ler, porque vocês realmente... Acho que todos nós precisamos parar e prestar atenção no que está acontecendo. Os grandes devedores, conforme diz a própria Bernadette, serão cobrados e as grandes fortunas serão taxadas. Ela ouviu o Paulo Guedes falando sobre isso. Então veja, não adianta a gente ficar aqui de bate-boca, porque realmente isso não vai levar a nada. Mas a verdade é essa. Parabéns a todos, parabéns a você também, porque realmente essa atitude de cobrança, ela é digna. Eu reconheço em você, você é um homem digno.
Agora, veja bem, não adianta querer perder a paciência por tão pouca coisa. Veja bem, pense, se ponha no lugar do Paulo Guedes. Imagine como é que você teria respondido o Zeca Dirceu. Eu acho que você levantava, ia lá e dava uma porrada no meio da cara do cara. Sabe aonde você estaria? Preso. Porque o Zeca Dirceu, querendo ou não, ele tem prerrogativa de foro. Então, o Paulo Guedes não podia levantar dali, ir lá e dar na cara do Zeca Dirceu. Ali restava uma coisa que foi feito há muitos anos atrás pelo pai do Fernando Collor de Mello, se não me engano. Acho que era Arnon Collor de Mello, se não me engano foi ele, eu não tenho bem certeza agora e me perdoem se eu estiver errado. Parece que ele, lá dentro da Câmara, ele tirou um revólver e atirou num outro parlamentar que estava lá dentro. Isso não pode acontecer, isso não. Mas era o que faltava ali. Por quê? Porque não tem como você discutir com um cabra que está te chamando de tchutchuca, ainda mais naquele nível. Veja bem, o cabra que está te chamando, o Paulo Guedes, de tchutchuca, é um deputado federal. Entenda o nível da coisa. E ele está chamando de tchutchuca um ministro da economia, que tem tanto poder ou mais até do que ele. Só que tem um detalhe, os poderes têm que ter um equilíbrio harmônico. Um poder não interfere no outro, um não ofende o outro e assim por diante. É por isso que tem dentro desses poderes, dentro da Câmara, dentro da Assembleia, dentro do Senado, tal, aquela coisa de um tratar o outro por sua excelência. Eles se xingam e se chamam de sua excelência. Sabe por quê? Porque tem que haver esse respeito. Porque isso é constitucional. Veja só que interessante. Então vamos analisar isso para a gente não perder o bonde da história. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, fiquem em paz, beijos, bye, fui!